Recebemos quase 300 convites de fãs em quase todos os estados do Brasil, até Acre. Mas, ao final, a gente escolheu uma região que nem eu, nem Eric conhece, o Sertão Pernambucano. E conosco um co-apresentador especial, Spininho. Spininho, fala algo. Oxe, que bom que decidiu nos visitar. Estou muito feliz aqui, já que acabou o meu último papel como protagonista da novela Cacto das Índias. Vixe Maria! Pessoal, eu sei que muitos brasileiros acham que o sertão nordestino é só isso, cactos e caatinga e bodes. Nada contra você, amigão. Mas é como em Nova York. É só viajar com amigos locais para conhecer um lugar de verdade. E nesse caso, são os nossos fãs que nos mostraram que o sertão oferece muito mais do que isso. Vamos ver hoje no primeiro episódio do Amigo Gringo no Interior. Primeiro, agradecemos o aplicativo Storio, que está patrocinando nossa viagem. Storio é um aplicativo para celulares que transforma suas fotos automaticamente em histórias que pode compartilhar com os amigos. O Eric usou durante a viagem. Olha como saem! Pode ver as stories dele e baixar o aplicativo com os links na descrição ou no nosso Face e Twitter. E agora, primeira parada, Salgueiro! Mas como chegar? Pegamos um voo de Guarulhos a Juazeiro do Norte, Ceará. Seth, será que somos os únicos gringos no avião? Alugamos um carro e seguimos direto para Salgueiro. Quase direto. Não resistimos e paramos em... Estamos no Chique Chique. Muito chique. E por fim chegamos a... Eric? Salgado. Salgueiro. Salgueiro. Brigadeiro Salgueiro. O convite de Aline Sá foi um dos primeiros que recebemos pelo Facebook. Chegamos um pouco tarde à casa dela, mas não tão tarde quanto seu filho, Héctor. Hey, Eric, que tipo de puta babaca convida uma pessoa pra vir do outro lado e não tá em casa na hora que ele chega, hein? Bom, você está perdoado. Prepararam um café da manhã incrível. Mas vamos falar de toda a comida da viagem em outro episódio. Agora, Aline e José Carlos se conheceram. Escuta! Nós nos conhecemos pela internet. Nossa! Passamos 6 meses namorando pela internet. Fofoca aqui em Salgueiro. Eu já morava aqui? Não, nunca morei. Eu nunca tinha saído fora do país. Foi o primeiro tempo. Por ele ser de Portugal, nem eu nem o Eric entendemos o que ele falava. Olha, eu fingindo que entendi. E essa é a filha deles, Maria Valentina, que adora queijo. Eles tinham preparado um super roteiro, mas antes de irmos, precisava escrever um agradecimento. Ok. Nem quem passa aqui tem que agradecer. Nossa. Depois, um passeio pelo centro da cidade, conhecendo amigos, aprendendo a história. Nossa, que família aqui, conhece todo mundo, parece a família mais importante de Salgueiro. Ele é o prefeito. E visitando a Casa de Cultura, em um prédio que na época era o maior comércio da região. Quem é ele? Dominguinhos. Dominguinhos. E ele? Também Dominguinhos. Também Dominguinhos. Eu adoro forró e por isso fiquei muito feliz que a família nos levou à cidadezinha de Serrita para ouvir o coral Aboios. Vixe Maria, isso é de Luiz Gonzaga, é bom demais, é o rei, menino, isso é bom demais. Né, Spininho? O coral canta na Missa do Vaqueiro, um evento que acontece em julho, fundado há mais de 50 anos por Luiz Gonzaga e outros. Fomos recebidos no Centro Cultural do Vaqueiro,
Lá, os jovens aprendem a confeccionar roupas de couro para proteger os vaqueiros da sua turma, Espininho. O vaqueiro é valente demais, menino. Ele se mete dentro daquele matagal, daquela caatinga, se fura todo. Vixe, Maria, é difícil. Primeiro eu quero dizer que o vaqueiro foi o primeiro, uma das primeiras profissões, embora não reconhecida há muito pouco tempo, a se preocupar com a questão da segurança no trabalho. Essa é Helena Câncio, que coordena a missa do vaqueiro. Mas melhor os vaqueiros mesmos contarem. Meu nome é Raimundo Profiro Amaro. Eu tenho 66 anos. Minha luta de gado foi pouquinho. Eu vim treinar mais já com ele aqui. José Souza Barbosa, conhecido por Zé Alexandre, filho natural do Serrita. Francisco de Assis Domingo. Eu gosto da luta do gado, porque quando eu nasci, eu vi os mais velhos trabalhando na luta, aí isso é uma coisa bonita. Eu vou inventar de pegar gado. Aí desde 12 anos pra cá que eu luto, até agora. Tem um braço quebrado, perna quebrada, olho cego, barriga minha furada, de ponta de boi. Mas eu não tenho medo de gado não, meu amigo. Verdade, ele não tem. Vocês já ouviram falar do filme Encantador de Cavalos? Ele é o encantador de bois. Escuta o aboio. Vira boi, vira, tem mosca, toma pisada boi. Boi briga. O boi briga, menino, reto do meio. Esse boi vai brigando. Vai boi, tem mosca, Foi um dia legal. Olha os presentes que ganhamos. Também fomos para o Sertãozão para conhecer o Irineu do Mestre, que é a terceira geração de artesãos de couro. Tudo começou ali, ó. Meu avô, Luiz Eugênio Barbosa, ele nasceu em 1896. Por necessidade de fazer um calçado para ele, ele fez o primeiro chinelozinho de arrasto para ele. Olha o que está dizendo aqui. Atrasamos um pouco na hora de ir embora. Fácil. Na volta, pausamos para admirar a paisagem e os mandacarus. E vejo que você conheceu meu primo. É muito alto, joga na primeira divisão de basquete de cactos. Ah, e é simpático também. Nos deixou provar a fruta dele. Infelizmente, não visitamos Salgueiro durante o carnaval, mas mesmo assim, celebramos com as criações do mestre Jaime, que tem 95 anos e não para de trabalhar. Próxima parada, Flores, onde a nossa fã, Fernanda Queiroz, estava nos esperando. Olá, Fernanda. Flores era um pouco menor do que Salgueiro, mas muito charmosa. Vamos conhecer mais no próximo vídeo, mas por agora a Fernanda vai nos ajudar com a... Pessoal, continua nossa viagem pelo interior de Pernambuco, no Amigo Gringo no interior. Inscreve-se no canal para não perder os próximos vídeos e também nos segue no Facebook e no Twitter, porque lá o Eric está postando mais fotos da nossa viagem usando o aplicativo Story.o. E agora a sua aula de novo-iorquês, que também é uma aula de nordestinês. A gente está aqui com a Fernanda, nossa anfitriã em Flores. Fernanda, você tem alguns exemplos de nordestinês para nos ensinar? De nordestinês eu tenho, primeiro, enfesado. Enfesado? Exato. Que é isso? Enfesado, você usa essa expressão quando você tá com muita raiva, entende? Tipo, muita raiva. Tô enfesado. Exato. I'm pissed off. I'm pissed off. I'm ticked off. Melhor, porque I'm pissed off é um pouco palavrão. I'm ticked off. Isso seria bom. A segunda palavra é oxente. Ah, oxente, isso é muito importante no Nordeste. Uma expressão quando você... É uma expressão de espanto, sabe? Quando acontece alguma coisa, aí você usa primeiro essa expressão bem na frente. Oxente. Eu diria algo tipo, what the hell? What the heck? Acho que isso seria bom no nordestinês. Fernanda, que horas são mesmo? 11h30. Oh, gente! A gente precisa ir para a Petrolina já! Tá muito atrasado. Tchau! Foi um prazer. Oxente!